e a gente vai começar a trabalhar aqui com o nosso programa no TioWord. Tá? Então, a parte de programação, a gente vai vir aqui no Program Blocks, Main. Nós vamos começar a fazer aqui a nossa programação. Né? Opa. E vamos começar a fazer a nossa programação aqui do nosso código. Tá? Basicamente, o que a gente quer? A gente quer fazer a utilização. Então, como a gente já sabe que a gente tem alguns sinais aqui, a gente pode começar pegando ele de uma forma simples. Aqui. Vamos colocar aqui o meu contato aberto e vamos colocar aqui a minha bobina. Tá? Então eu quero que meu elemento venha para cá, eu quero que eu tenha que apagar. E aí eu vou colocar aqui, né? A minha entrada é a minha entrada I0, né? I0.0. Tá? Vamos ver se vocês estão dando de cabeça. Se a gente entrar aqui nos drivers, a gente consegue ver qual que é a entrada, I0.0, tá? Que é o meu sensor. Tá? Então, eu vou colocar aqui o meu sensor, certo? Ele deu um nome aqui de tag, beleza? E eu vou colocar aqui a minha saída, que a minha saída é a minha esteira, que é 0.0. Então, esse cara aqui, ele já vai dar para a gente uma boa noção do que vai acontecer ali no nosso código. Tá? Então, o que eu vou fazer? Coloquei aqui a minha entrada, que é 0, minha saída é 0.0, para a minha entrada, que é 0. Então, eu vou fazer o download do software, somente as alterações, somente o que está de diferente. Tá? Então, beleza. Vamos colocar aqui para monitorar os nossos dados. Ele vai entrar aqui no modo online. E aí ele vai ver as informações. Né? Beleza. Então a gente já tem aqui a minha entrada. A gente vê que ela está acionada, ela já está verdinha. Se eu der o start aqui no meu simulador, você vai ver que ela já vai começar a esteira funcionando. Então na hora que chegar ali a caixa, ele vai parar. Então repara que assim, o código, pelo código, que a proposta que a própria Real Games traz, a gente já conseguiu realizar de uma forma muito simples aqui. Né? Então você já tem ali o código. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer adicionar os botões aqui agora. Né? Então eu quero criar o meu botão Start Stop para poder falar se eu quero executar essa operação de forma contínua ou não. Né? Então beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos parar a nossa simulação. Claro, vamos ficar fazendo esse barulho da esteira aqui rodando. E eu vou colocar aqui o funcionamento do meu código. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou parar meu simulador. Meu monitoramento. E aí eu vou começar a adicionar o código aqui à nossa operação. Né? Bom, o que acontece? A gente precisa imaginar, né, isso daqui como se fosse uma lógica de contato mesmo. Né? A gente vai fazer aqui uma configuração para que quando eu apertar o meu botão Start, ele comece a rodar. Quando eu apertar o meu botão Stop, ele pare de executar a minha saída aqui. Né? Para isso acontecer, a gente precisa fazer a criação aqui de alguns elementos. Tá? Então eu vou pegar primeiro aqui um contato aberto, e esse daqui eu vou colocar como sendo a minha entrada, e um contato aberto também, eu vou colocar aqui na frente do meu botão que vai ser o meu stop. Tá? Então eu vou ter o meu start aqui e o meu stop aqui. Tá? O que acontece? O start ele é normal aberto, então ele vai ficar desligado se eu não apertar o botão. Quando eu soltar ele, quando eu apertar ele, ele vai ligar. Quando eu soltar, ele vai desligar. O botão do meu stop, ele é normal fechado. Tá? Então, ele já, por padrão, se eu deixar ele nessa configuração, ele já vai estar ligado. Então, quando eu apertar ele, ele vai desligar. E quando eu soltar ele, ele vai ligar.
E aqui eu vou precisar criar uma outra configuração, né? Eu vou colocar aqui ó, uma ramificação, porque eu vou criar aquela lógica do selo, né? Ou o famoso selo aqui, ó. Vou adicionar aqui um botão aqui e vou ramificar ele aqui para frente, para cima, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selar o meu botão do Start. Então esse meu elemento aqui, ele vai ser a minha bobina de saída. Eu vou pegar o mesmo contato, como se eu estivesse pegando ali como se eu tivesse uma bobina, um auxiliar ali da minha bobina. Eu vou pegar aqui esse elemento e vou colocar ele aqui. Então ele vai selar aqui para mim e ele vai fazer a minha lógica de operação. Tá? Então eu tenho essa configuração aqui que eu posso realizar. Tá? Bom, mas eu já vou adicionar aqui para vocês algumas coisas. Eu não gosto dessa estrutura que a gente está criando. Tá vendo que ele ficou aqui o tag 1? O que é o tag 1? Tag 1 não significa nada, né? Então a gente precisa dar um nome a esses elementos. Então a gente vai vir aqui no PLC Tags e a gente vai vir aqui ó, no Default Tag Table. Né? Ele criou aqui uma tag default aqui para a gente, que são os meus elementos. E aí eu vou dar um nome para esse. Essa tag aqui é o meu sensor. Tá? E eu vou falar que é um bit. Então eu vou colocar um B aqui de bit, de bool, que você preferir dizer. Tá? Então ele é um bit. Nesse cara aqui, eu também vou fazer isso. Eu vou colocar um B, só que a minha esteira. Certo? E eu vou continuar criando aqui pra gente. Tá? Eu vou colocar o meu B de Start, Button, e eu vou colocar o próximo que vai ser o meu B de Stop Button. Tá? Então quem que é o meu B? Ele é o meu I0.2. Vamos confirmar aqui. Não tenho certeza. Estou na dúvida agora. I0.2 e 0.3. Beleza. Esse aqui vai ser o I0.3. Tá. Opa, I0.3. Com isso daí, se eu voltar aqui no meu main, você vê que os nomes começaram a mudar e aí fica mais fácil. Né? Em vez de eu ficar me preocupando com qual que é a entrada e tal, eu vou pegar aqui ó, meu B esteira. E eu vou pegar o meu B Start Button. E eu vou pegar aqui o meu B Stop Button. Então, fiz aqui a montagem dos meus elementos. Vou pegar aqui ó, e vou fazer um download das diferenças. E aí ele falou, connection was lost during download. No changes were made in CPU. Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no modo online. Vamos no CLP. Beleza. Vamos fazer aqui o meu download agora. Somente das diferenças. E aí, beleza. Ok. Se a gente ficar aqui, ó, colocar para olhar, a gente já vai ver. O Start Button, ele está desligado. Ele já iniciou aqui rodando, né? Que ele estava ligado, beleza? Que ele ficou salvo da última operação, mas agora ele está na condição correta. Então, se eu vier aqui e dar o meu Start no botão, ele começa a rodar a operação corretamente. Na hora que ele chegar ali, ele vai desligar. E olha só que interessante. Como ele desligou, ele simplesmente parou. Ele pediu aqui para eu acionar o meu botão Start novamente. Então, se eu quiser mudar outra caixa, eu vou apertar o botão Start. Então, a minha lógica é que ela já está funcionando corretamente. Mas eu quero que essa operação ela fique rodando, né, por tempo indeterminado. Não quero que ela fique parando aí por nenhum motivo. Eu quero criar um modo automático aqui da minha operação. Então eu quero apertar um botão Start para mandar uma vez e eu não quero ter que ficar esperando ele executar novamente. Né? Eu quero que ele simplesmente fique rodando essa operação, né, de forma
de forma cíclica, né? Então toda vez que enquanto estiver rodando, ele saiu a peça, ele volta e ele vai à operação novamente, tá? Para fazer isso daí, né, eu gosto, tá, pessoal, de fazer uma outra configuração aqui para gente, tá? E aí, assim, isso daí vai ser questão de gosto, tá, pessoal? Não existe um certo e um errado, tudo bem? Eu não vou precisar desse elemento aqui para fazer do jeito que eu quero fazer. E aqui eu vou pegar... Eita! Colocamos outros olhos. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou tirar o meu Start Button e o meu Stop Button ali de cima. Eu vou colocar essa Network 2, eu quero trazer ela para cima, porque eu vou utilizar ela de outra forma. Tá? E aqui eu vou colocar a minha bobina. Opa! Cadê a minha bobina? E aqui eu vou colocar a minha bobina. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma memória. Tá? Eu vou criar um bit aqui de... vou chamar de M, de memory. Ligado. Tá? Ah, essa memória aqui ela não existe desse jeito. Beleza. Então eu vou pegar aqui, que eu vou criar dentro da minha tag default. E aqui o que eu vou fazer de diferente? Em vez de utilizar um i, eu vou utilizar um m. Tá? E eu vou falar que eu quero usar aqui a memória m0.0. Tá? Então eu vou usar aqui o meu m ligado. Certo? E vou colocar aqui uma ramificação. Eu vou criar, né, na minha memória, tá? O mesmo processo que eu precisaria fazer para utilizar aqui a minha operação, tá? Só que o que vai acontecer de diferente? Eu agora estou criando esse loop aqui para que quando eu quiser chamar, ele fique ligado. Então eu não preciso mais ficar me preocupando com a operação em si. Eu não estou mais vinculando aqui em cima da minha esteira. Tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer o download. Então se a gente olhar aqui agora, a gente já tem a nossa operação rodando aqui perfeitamente. Vamos dar uma acompanhada aqui. Já está rodando. Eu vou dar um start. Ele vai começar a fazer a operação. E na hora que ele chegar lá do outro lado, ele para a esteira. Beleza. Já entrou uma nova. Não precisei dar start. Ele já começou a rodar a nova esteira novamente. Tá? Então a gente tem aqui a nossa operação funcionando, né, perfeitamente aí, conforme a gente queria. Quando eu quiser parar, eu venho aqui e aperto o botão de stop. E aí ele para. Entrou uma nova caixa ali. Start. Parou. Saiu o sensor. Vai entrar mais uma vez a caixa lá. E ele fica rodando constantemente. Posso dar um stop aqui. Ele vai parar a minha operação. O que ficou faltando? Ficou faltando as lâmpadas, né? Ficou faltando os LEDs. A gente poderia criar aqui a configuração, né, para que a gente utilizasse aqui os nossos LEDs, né? Vamos parar aqui a monitoramento. Vamos vir aqui no Tag Table e vamos colocar as nossas lâmpadas, né? Então eu vou colocar um bit Start Lamp e vou colocar um bit Stop Lamp. Tá? As minhas lâmpadas, se a gente for parar para pensar aqui para confirmar, né? Os drivers é o Q01 e o Q02. Beleza. Então vamos colocar aqui
Q01 e Q02. Tá? Bom, existem várias formas da gente fazer essas configurações, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui uma que é, aqui eu acho, mais prática de se utilizar. Tá? Então eu já vou colocar aqui, né, o meu sinal, né? Eu vou utilizar, vou ficar referenciado em cima desse cara aqui, ó, do M ligado. E aí eu vou falar o seguinte: se o M estiver ligado, eu quero chamar minha bobina, que é da minha Start Lamp. Tá? Então, toda vez que ele estiver ligado, esse cara aqui ele vai acionar. Certo? Se ele estiver desligado, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, né, pessoal? Vou fazer o seguinte. Se ele estiver desligado, certo? Eu vou colocar aqui uma bobina para chamar aqui a minha stop lamp, certo? Isso daqui já vai fornecer para mim uma boa indicação luminosa. Então eu vou vir aqui, fazer o download das diferenças. Colocar para monitorar o meu ladder. Aí a gente já vai ter aqui alguma operação aqui rodando. Opa, coloquei no cara errado aqui, né? Eu coloquei o stop button, stop lamp. Isso aqui vai dar errado. Somente as diferenças. Beleza. Então, se a gente voltar agora aqui, a gente pode até fazer um clear.tags aqui. Se eu der um start, a lâmpada do start fica ligada. Se eu der um stop, a lâmpada do stop fica ligada. Né? Se eu der um start, ela fica funcionando ali de novo pra gente. Beleza. Já foi uma boa configuração aqui para nós. Perfeito. Vamos ver aqui mais alguma coisa que a gente poderia fazer. Eu gostaria que o stop, toda vez que o stop estiver acionado, eu quero que a minha lâmpada ficasse piscando aqui pra gente, né? Bom, para a gente poder fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte: a gente poderia fazer uma configuração. Para fazer a lâmpada piscar, eu poderia jogar ela no temporizador, ou eu poderia utilizar umas memórias especiais que a própria Siemens disponibiliza, né, dentro do nosso CLP. Tá? Eu vou vir aqui nas configurações do dispositivo e eu vou confirmar, né, se essas configurações elas estão habilitadas, tá? Vamos vir aqui em propriedades. Vamos subir aqui um pouquinho. E aqui, acho que é esse cara aqui, System and Clock Memories. Enable User. Vamos habilitar esse cara aqui. Ele não está deixando porque eu estou online. Vou colocar para offline, minha CPU. Uma configuração de hardware, né? Isso que a gente está fazendo. Então, vamos habilitar aqui o uso das memórias. Bora. Então, ele já vai falar aqui pra gente, aqui é o primeiro scan, sempre ligado, sempre desligado. Vamos habilitar também as memórias aqui de clock. E aí a gente vai precisar dessa memória aqui, ó, do M0.5, é um clock de 1 Hz, né? Um clock de 1 segundo que a gente tem aqui disponível, tá? Beleza, vamos deixar essas duas memórias aqui ligadas. Só que isso daqui ele vai trazer já um pequeno
probleminha aqui para a gente, tá? Que é o seguinte, como ele criou essas memórias especiais ali, ó, ele vai aparecer esse monte de memória aqui para a gente, que a gente pode chamar, ele já vai dar uma configuração, que esse endereço aqui ele já está em uso, tá vendo? Então eu preciso mudar um dos dois, né? Qual que eu vou mudar? Eu vou mudar o meu ligado, tá? Então eu vou colocar ele para usar aqui a partir do M2.0, tá? E aí a gente tem a nossa configuração feita com sucesso. Aí eu vou vir aqui, botão direito, vou descarregar o hardware, a configuração de hardware. Vamos descarregar tudo, ele vai colocar CPU para stop. Beleza. Ficou doidinho ali. Vamos parar aqui o meu simulador. E agora vamos vir aqui na nossa configuração. Então a gente tem o nosso bit, tal, bit start lamp, beleza. E aí o que eu vou fazer de diferente aqui, tá? Eu vou criar mais uma ramificação. Eu vou colocar mais uma vez o meu contato normal fechado, um contato normal aberto, e vou subir esse cara aqui pra gente, tá? Contato normal fechado é o M2.0, né? Ou nosso M ligado aqui, né? E esse cara aqui vai ser o meu clock de 1 Hz. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Só para vocês entenderem. Se o M2 estiver ligado, ele vai deixar a lâmpada sempre ligada. Se o M2 estiver desligado, ele vai ficar piscando, né? Esse bit aqui é um bit de clock, ele vai ficar piscando para a gente. Tá? Então a gente vai conseguir fazer a nossa operação aqui ocorrendo da melhor forma possível, do que a gente quer mesmo. Então vamos fazer um botão direito aqui. Vamos descarregar o software todo. Temos que falar para ele fazer stop aqui. Opa. E aí a gente faz o start do nosso nó. Beleza. Vamos ficar online. Vamos começar a monitorar esse cara aqui. Então olha só. A gente tem o start aqui, ó. A gente já tem, ó, o nosso LEDzinho, ele está piscando. E o nosso botão de stop já está ligado. Então se eu apertar ele, fica ligado direto. Se eu apertar o stop aqui, ele volta a piscar ali. Apertei o start. Vai até o final, termina, para. E ele fica rodando eternamente aí pra gente a nossa operação. Tá? Então a gente tem aqui nossa configuração feita aí de uma forma bem bacana, uma forma bem útil aí pra gente. Tá? O próximo passo aqui é a gente fazer a configuração, né, de uma tela, né, uma supervisão, né, alguma configuração que a gente possa monitorar essas informações e verificar mais dados aí dentro da nossa operação. Vamos parar aqui. O que a gente pode fazer, né? Toda vez que uma peça entrar no sensor, eu vou fazer uma contagem, né? Eu vou contar um elemento aqui, mais um elemento dentro do nosso dispositivo, tá? Que seria a parte final, só para a gente ter uma referência, né? Quantos elementos foram utilizados até o momento. Para isso, eu posso vir aqui na parte de instruções e eu tenho aqui algumas operações de contagem, né? Então eu tenho o count up, count down e count up down. Eu vou pegar o count up, opa, a gente está com o simulador ligado, não vai rodar. Vou pegar o count up e vou colocar aqui na parte de baixo, no network 4, né? Ele vai inserir para mim aqui esse countador, é um data block simples, vamos falar ok, ele dá um nome ali qualquer para a gente, não vai interferir muito para a gente aqui não. Então, o count up é o sinal que ele vai ficar usando de referência para contar. O CV
é onde ele vai ter o retorno, onde ele vai salvar. E o nosso PV aqui é o nosso valor, a nossa word, que ele vai trazer a referência ali para a gente, né? Bom, eu sinceramente não tenho certeza se essa seria a melhor opção para a gente nesse conceito. Eu acho que eu prefiro esse int aqui. Tá? Eu gosto mais desse int aqui. Bom, beleza. Eu vou utilizar o int aqui para gente. Então, nesse nesse int aqui, ele vai ficar fazendo para a gente um incremento aqui baseado em algum valor. O valor que a gente quer utilizar é o nosso sensor. Né? Então, vamos colocar aqui o nosso B-sensor. Ok. Por que ele não está trazendo nosso sensor aqui? Aqui, então, vamos apertar aqui o int. Clicando sobre o int, você pode apertar o F1 do teclado aí. Ele deve aparecer para você uma área de ajuda. Vamos pegar aqui. Agora foi. Vamos pegar aqui as configurações de ajuda desse elemento. Perfeito. Vamos lá. Então, tag in, tag out. Então, in out é um dado inteiro. Então, a gente vai precisar colocar uma memória e falar que tipo de dado que ele pode incrementar. Tag in, tag out. This state 1, develop branches included by one, output set, information, beleza. É isso mesmo que eu quero. Só que daí aqui a gente vai colocar o nosso B-sensor. Aqui eu vou precisar colocar uma memória. Né? A gente está falando da M3. Não estamos falando da M3. Tá certo. Vamos pegar aqui, ó. Pegar uma outra memória dele. Porque a gente precisa pegar uma tag que seja uma, vamos falar que é uma word, contagem. Vamos pegar aqui e falar que ela é um tipo de dado, uma word. Cadê uma word? Uma word. Podia ser um int aqui também, né? E aí ele vai dar reclamar aqui que a nossa M está errada, né? M2, M2 não, 2 não pode. 2 está ocupado, tem que ser M3. MW3. Beleza. A gente pode voltar aqui no nosso código e chamar a nossa word de contagem. Ok. Muito bom. Vamos fazer aqui essa configuração. Download de software. Caiu. Beleza. Não sei porque minha conexão caiu. Já tá mais. Download de software. Ele vai precisar fazer o stop, load, e finish.
Se tivermos um erro aqui, ó, ele está o tempo todo contando, né? Enquanto ele estiver ligado, ele está contando. Bom, não queremos que isso aconteça, né? Então a gente precisa fazer uma alteração aqui. Eu vou pegar essa opção aqui, ó, de pulso, tá? O que essa opção de pulso aqui vai fazer para mim? Initial call 2.1. Deixa eu ver aqui. Boa, funcionou. Aí, ó. Então aqui a gente coloca em cima, coloca o bit que a gente quer. E embaixo a gente tem que colocar uma memória só para ele ficar armazenando a última memória que foi executada. Somente uma forma dele salvar o estado dele, né? Mas aí ele vai ficar fazendo a contagem aqui pra gente de somente na hora que tiver um pulso aqui do nosso sensor. Beleza. Agora a gente precisa ter uma forma de resetar esse cara, né? Eu vou criar aqui, né, uma forma de resetar esse cara de uma forma bem simples. Tá? Vou colocar um botão aqui de reset. Vou precisar adicionar um botão de reset lá no nosso painel. Tá? Mas a gente já sabe onde que esse botão de reset vai ficar. Reset button. Não, coloquei no lugar errado. Vou colocar esse cara aqui. E aqui, na verdade, vamos ver se a gente tem uma outra operação que a gente possa realizar aqui, né? Move operations. Eu gosto de utilizar operações de move operations. Vou colocar esse move aqui. Vou apagar esse cara. Eu vou falar que eu quero mover o valor de 0 para dentro da nossa contagem aqui. Beleza, vai ficar legal. O meu botão reset, ele não existe, né? Então vamos criar aqui. Virou uma bagunça aqui só. Vamos ordenar aqui pelos nossos sinais. O meu botão reset, ele tem que ser uma entrada. Então vai ser aí 04. Né? E 04. Certo? A gente vai colocar aqui software chains. Enquanto ele está fazendo o processo, opa, caiu a conexão. Vou vir aqui e vou fazer a software chains. Enquanto ele está fazendo a conexão, eu vou colocar aqui mais um botão para gente. Light Indicator, um reset button aqui para nós. Aí, Vertical Transform.
Tá? Vem pra cá, tá? Já colocamos nosso botão aqui, vamos no driver, configuração, preciso de mais uma entrada aqui para nossa configuração. E a gente tem o reset button, que a gente vai colocar ele aqui. Pronto, feita a configuração. Agora de compilar. Nosso reset button não concluiu aqui. Somente as diferenças. Compilou. Descarregou. Então agora a gente pode vir aqui. Se eu apertar no meu reset button, zerou a contagem. E a gente começa a contar tudo de novo. Tá? Então isso daqui é o mínimo ali, né, para nossa configuração, né, para a gente poder utilizar os nossos dados, tá? Bom, esse vídeo ele ficou bem longo. Eu vou parar por aqui, tá? Para a gente poder no próximo vídeo eu poder começar a mostrar para vocês aí as demais configurações. Então, o que falta fazer aqui, né? Da parte de software, a gente falta fazer o desenvolvimento do sistema SCADA, né, para a gente poder monitorar e também tomar ação em cima desse elemento. E também falta a gente fazer a configuração do nosso EPLAN. A gente fazer uma tela ali para o nosso EPLAN, as configurações do EPLAN, para a gente poder ter as informações bem documentadas sobre o que a gente realizou. Tá? Então, pessoal, no próximo vídeo a gente continua aí falando sobre isso.